Boa noite! Mais uma live do Botafogo. A gente vai ter hoje, vai seguir a nossa sequência que a gente tem sobre as modalidades no Botafogo. Isso faz parte do nosso projeto. Vamos falar sobre um toque. A gente tem, talvez, a maior quantidade de mesas pelo menos que eu conheça em algum clube, alguma associação. Então a gente mantém meia dúzia, seis mesas montadas, que a gente divide o espaço com as mesas maiores, com a 3 toques. Então às vezes a gente varia. Quando eles têm uma atividade maior, eles montam 3 ou 4 mesas, e a gente varia entre 4 e 5, dependendo do espaço ali, que dão 8 mesas folgadas do mesmo tamanho, de um toque e 3 toques. Em relação à quantidade de mesas que a gente investiu assim em ter mesas que atendam nossos atletas assim, em todo tipo de piso. Então, para cavado, a gente tem 6 mesas de lei. Além disso, a gente fez um ano retrasado, a gente de liso, né, de MDF, que são que é uma tendência no Brasil inteiro, um alinhamento para a utilização do MDF. A gente pode utilizar, a gente tem 6 mesas de delay e 6 mesas de MDF. Então seriam 12 mesas em condições perfeitas de utilização para cavado. Não, então, é isso que eu ia complementar com isso. As mesas de madeira, a gente já tinha 6 mesas de madeira, que eram. A gente comprou mais 3 de caiobá, então a gente tem um conjunto de 4 mesas de caiobá, e a gente trouxe as mesas do Vasco, mais 4 mesas. No total, a gente tem com 10 mesas de madeira. Meia dúzia de MDF e meia dúzia de delay, que é para cavado. Esse é o quantitativo total nosso. Praticamente são 8 de cada, quer dizer, 8 de dadinho, 8 de 12 toques e 8 que se divide entre um toque e 3 toques. Na mesa de um toque, a gente sabe que pelas dimensões, é uma das dificuldades que a gente tem de popularizar o esporte, né, a modalidade. Porque a mesa sendo grande, é o mesmo caso do 3 toques. A mesa com a mesa de 3 toques tem a mesma dimensão do 1 toque, né? Então a gente tem essa dificuldade de transporte, de levar para qualquer lugar, bem diferente do dadinho e do 12 toques, que a mesa é bem menor. E você coloca num carrinho, coloca em qualquer carro que você tenha um rack, você leva 4, 5 mesas para qualquer lugar. A nossa é impossível. Então, a gente não tem como fazer essa divulgação maior dessas duas modalidades, levando o futebol de mesa para qualquer lugar, né? Então, uma curiosidade aqui, apesar de a gente ser Botafogo, eu também já cheguei a jogar com o time do Botafogo, mas hoje em dia eu só jogo com o São Lourenço. No São Lourenço, meu goleiro é o Papa, que raramente toma gol. A gente conseguiu colocar 14 federados, né, na lista nossa de um toque. Diminuiu um pouco, porque tem algumas pessoas saíram, outras não quiseram entrar agora por causa da pandemia. A gente não está com previsão ainda de retorno pela federação. 14 nomes, só de um toque, né? Hoje, no total do Botafogo, a gente está com inscritos hoje, oficialmente, 45. A gente conseguiu em todas as duas modalidades, tanto as duas categorias, né, liso e cavado, a gente conseguiu se posicionar bem. A gente tinha expectativa para 2020, se não tivesse a pandemia, né, da gente aumentar ainda mais isso, porque 2019 foi assim, o salto que a gente deu, por exemplo, né, nesses 4 anos. 2016, 2017 já foi muito melhor, 2018 muito melhor, 2019 foi assim, um salto enorme. E mesmo assim, a gente ficou assim, no limite de conseguir muito mais, que a gente tem vários títulos de vice-campeão, tanto individuais como por equipes. Tinha uma previsão de 2020 ser assim muito melhor. Só que vai ser adiado para 2021. Vamos estar aqui hoje com o nosso amigo Bruno Mestre para a gente falar sobre o quê? Sobre a regra 3 toques. Culpem os demais clubes, não é nada pessoal. Assim, o que eu escuto, o retorno que a gente tem é que é a melhor estrutura do Brasil. A sala, para quem não conhece, nossa sala do departamento, ela é enorme, climatizada, com banheiro, estrutura única, e a 3 toques acaba espelhando isso. Então, a gente hoje tem 10 mesas da modalidade no total na sala, montadas não são 10, a gente tem montadas 4. Então, a gente compartilha o espaço com as outras modalidades, mas temos no total 10 mesas disponíveis para eventos, né, para abertos, para competições estaduais. Já fizemos um brasileiro na sala do Botafogo, trabalho que eu e o Moisés fazem à frente do departamento, é chover no molhado, é nota 1000. A estrutura da 3 só replica isso, só replica o trabalho dos dois, com a ajuda sua, com a ajuda do Jonas, a ajuda de todo mundo. Então, acaba replicando. A estrutura é fantástica, as mesas são novas, são ótimas, balizas a gente decorou,
todas as medidas da mesa de 3 toques, elas têm um padrão correspondente ao campo de futebol reduzido. A regra basicamente é a seguinte, deixa eu dar a dinâmica até para a galera que não acompanha entender. Em tese, são 3 toques. Só que, entre aspas, na verdade, a regra deveria se chamar 2 para 3 toques. Por quê? Você tem uma palhetada, nessa palhetada você tem que acertar a bola. Na segunda palhetada, não é obrigado a dar o passe, mas se recomenda que se dê o passe. O passe é impulsionar a bola de um botão seu para que esta bola atinja outro botão do seu time. Por que se recomenda? Porque se você der o passe neste segundo lance, você vai ter o terceiro lance, que normalmente é um lance de proteção. Então você tem um lance a mais, você ganha um lance a mais. Se você não acerta o passe no segundo lance, sua jogada acaba aí. E você fica com apenas 2 lances dentro da jogada. É uma regra muito gostosa, que demanda muita estratégia, muito raciocínio, tática. Cara, a equipe do Botafogo é muito forte nacionalmente. Nós tivemos, em 2018, nós tivemos o Elinto, que é da equipe do Botafogo, campeão estadual. Em 2019, nossa equipe do Botafogo foi campeã estadual. Nós tivemos ainda em 2019, terceiro lugar da equipe do Botafogo na Copa do Brasil e terceiro lugar da equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que é a outra competição nacional. Nós temos 2 competições nacionais por equipes ao longo do ano. O Campeonato Brasileiro, que é a maior delas, já tinha 22 equipes, se não me engano. A equipe do Botafogo é brilhante. E, além disso, em 2018, Elinto, campeão estadual individual. 2019, Diego, campeão estadual individual, na final contra o Elinto. Nossa equipe é uma equipe nacionalmente, estadual e nacionalmente muito forte. Tivemos vice-campeão brasileiro, o Diego fez a final do brasileiro contra o Lorival. No nosso grupo do Botafogo, nós temos, comigo são 9. Hoje 9. Provavelmente teremos mais alguns aí esse ano, podemos fechar 10 ou 11. 12 toques. Quem vai falar sobre o assunto é nosso amigo Rogerinho. Explica pra gente aí como é que tá a modalidade, Rogério. Então, hoje a 12 está preparada com 12 mesas, né, 8 armadas, com os cavaletes de ferro, né, com padrão, todas as balizas parafusadas. Isso foi uma coisa que em 2020 nós já fizemos. Né? Então, assim, hoje nós temos uma estrutura com 8 mesas fixas, né? E sobre a questão dos eventos, acredito, se tudo correr bem, que a partir de abril a 12 toques vai voltar, né, por conta da federação, que ela travou todas as competições até 31 de março. Então, provavelmente, as etapas serão divididas junto com o Vasco, então teremos aproximadamente 24 mesas em nosso CT. E aí, olha que eu acho que no Rio de Janeiro e no Brasil não temos um CT que comporte 24 mesas de 12 toques. Quando começou a regra, os botões eram furados, né? Eram feitos lá por São Paulo, os botões eram furados. Depois, no início dos anos 2000, é que começaram a fazer os botões fechados, mas com chuteirinho embaixo. Né? Aí agora, hoje, você tem os botões com menos furo, um furo menor, um botão chamado vitrine, que é o que você pega uma etiqueta, coloca por baixo do acrílico transparente, então aquilo ali você pode remover, você pode fazer o time que você quiser, entendeu? A partir de um único time. Tem agora os botões de pin também, agora é a evolução da 12 toques dos botões com pin. Explica pra gente um pouquinho. 12 são 2 tempos de 10, né? Teoricamente, é 1 minuto por jogada, né? São 5 segundos a cada paletada. Os 12 toques é 1 minuto. Ou seja, teoricamente seriam 5 segundos. Entendeu? Tem gente que chuta com 8 toques, 3 toques, 2 toques. Então, assim, a característica da 12 toques é chutar a bola na cara do gol. É dentro da área. Quem joga com o botão 26 hoje no Botafogo é o Amorrá. Então, assim, ele entra na cara do gol, na marca do pênalti. Se você adiantar o goleiro, é caixa. Existem maneiras de você não deixar o cara chutar na cara do gol. A maior potência continua sendo São Paulo, e hoje a segunda maior potência passa a ser o Rio de Janeiro. O Paraná teve os percalços aí, a gente espera que o Paraná volte. Eu falei que naquela época tinha o Coritiba, tinha o Paraná Clube, tinha o Atlético Paranaense, enfim. Mas hoje, cara, é São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco está muito forte. Naquela época, poxa, hoje você chega, você tem um know-how para a gente te ensinar no Botafogo. Hoje tem time disponível, tem paleta, botão furado hoje, custa 240 com frete, 12 botões. Varia de 500 a R$1.000. Depende da cor, depende do trabalho. Cara, primeiro de tudo, na 12 toques você tem que ter cabeça. Emocional. 90% cabeça, 7%
técnica, tá? E 3% de sorte. Por isso que, assim, os jogos hoje, o que acontece? Hoje a gente treina muito mais. E brigar por melhores posições a nível nacional, a gente passou a treinar 2 vezes na semana. Vou falar com o Rodrigo Fragoso, que é um dos nossos responsáveis pelo dadinho do Botafogo. Então, hoje lá no Botafogo, né, pra galera do dadinho de outros clubes que participam com a gente lá da Segunda Sem Lei, que a gente recebe os convidados, sabe da estrutura que a gente tem, né, uma sala onde a gente consegue comportar todas as modalidades hoje do Botafogo, né, então a gente tem por meio de 12, 13 mesas, mais ou menos, né, com o restante, né, na nossa sala, ficam montadas, se eu não me engano, 8, junto com os cavaletes, que os cavaletes são padrões, né, dentro da nossa sala, e basicamente é isso, né. E aí, com o tempo, veio a Federação do Rio, optou pelo dadinho branco, dentro das medidas, né, aquelas de 6 milímetros cada face, o peso variando entre 1 grama, 3 gramas cada dadinho. E aí, nesses últimos anos, antes da pandemia, houve-se a possibilidade de padronizar e voltar com o dadinho amarelo. E aí, a gente ainda não teve uma oportunidade de ter algum campeonato com dadinho amarelo, por causa da pandemia. As dimensões da mesa hoje é 1,84 m de comprimento e 1,24 m, 1,84 por 1,24. São as dimensões das nossas mesas, e a altura do cavalete no máximo 85 centímetros do chão, que é mais ou menos o que a federação permite, é o que a gente joga em todas as competições, tanto nacionais quanto estadual. Então, a dinâmica do jogo também, dentro, acho que das outras modalidades, é um pouco mais rápido, né? São 14 minutos de jogo, a gente tem 7 em cada tempo, né? E a gente tem um tempo de palhetada em cada botão, né? Então são 9 toques no total e 3 com cada botão. A gente chegando no último toque, no 9º toque, a gente tem que efetuar o chute. A gente tem mais ou menos entre 10 a 11 atletas hoje jogando no dadinho. Dentro dessa janela, principalmente por causa da pandemia, né? Bem mais tranquilo, não tem muita questão de transferência. A gente perdeu alguns atletas, principalmente a certeza de voltar, né? Então, assim, é uma satisfação, como o Moisés falou, é uma satisfação imensa. Meu avô era atleta do Botafogo de remo, o meu pai é botafoguense doente, os meus irmãos são vascaínos, então a minha paixão pelo Botafogo sempre foi absurda. É gratificante jogar pelo time do coração. Já passei por várias emoções em relação a por estar jogando no Botafogo, né, em termos de campeonato. E a gente tem sim esse desejo, Moisés. Então, acho que o primeiro pontapé inicial foi comigo. E aí depois o Magu tá aí, o cara respira Botafogo, o cara come Botafogo, o cara bebe Botafogo e vamos chamar o cara. Ter mais um atleta do Botafogo, e a gente tem isso. Então, a cada janela de transferência, a cada observação, principalmente do olho clínico do nosso mestre Adriano, de ver as pessoas que são botafoguenses, né? O nosso sonho de consumo é trazer o Regis, né? Tem o Brainer também, que é outro sonho, botafoguense roxo, que bebe, respira, sonha, vive Botafogo também. Tem o nosso amigo Malvar também, que é botafoguense, que a gente sempre brinca com ele em cada competição. Então a gente tem esse trabalho realmente de estar chamando essas torcedores do Botafogo para vir jogar, né? E assim, em termos de estrutura, em termos de receptividade, hoje a gente tem esses 10, 11 atletas, mas que é um ambiente super, hiper, mega, ultra agradável. A estrutura física que a gente tem dentro do nosso CT, estacionamento, então isso é um chamariz também que a gente usa a nosso favor. Então a gente tem sim esse projeto de sempre estar conosco aqueles torcedores. Em termos de título, no nosso primeiro ano de título como equipe no Botafogo, a gente conseguiu o 3º lugar como equipe num campeonato brasileiro. Então tem uma cena que eu me recordo bastante, deu abraçado com o Magu chorando de estar ganhando um título expressivo brasileiro pelas cores do Botafogo. Então, dentro de quando começou, né, a modalidade do dadinho lá no Botafogo, né, onde houve os convites, a gente conseguiu uma equipe bem estruturada, uma equipe muito forte. Também vem implantando aos poucos as modalidades internacionais, e a gente já teve fruto logo no primeiro ano. Vamos falar um pouquinho agora de regra internacional de mesa, né? Hoje, se eu não me engano, a gente tem uma mesa de sector ball, a gente tem uma mesa de chapas e uma mesa de subútil. Mas mesmo sem a gente ter a quantidade necessária, a gente conseguiu realizar um estadual e o brasileiro, e a gente já conseguiu, em 2019, executar um campeonato nacional e um campeonato estadual.
a gente foi campeão brasileiro, foi o Webinho quando estava jogando aqui no Botafogo, e a gente conseguiu de clubes ser vice-campeão brasileiro de Sector Ball, que credencia a gente ao sul-americano. Já mostra a importância da estrutura, da seriedade do Botafogo em relação às regras internacionais. Em relação às chapas e também o subútil, a gente ainda não está jogando. A modalidade mais bacana para a gente conduzir e levar seria a de chapas. Por quê? A de chapas, ela mede no máximo de comprimento entre 1,70 e 1,85. Né? Não, desculpa, de 1,40 até 1,50, até 1,5 metro de comprimento. E de largura, ela é entre 80 e 90, 80 no mínimo e 90 no máximo. Ela é a menor, aí ela usa um pano que se coloca ali. E o mais legal dos chapas, né, apesar de eu ainda não ter jogado, que é a de custo mais barato, porque você não precisa comprar botão, você usa chapinhas, chapinha de guaraná, de cerveja, então você pega ali, eu já estou até montando meu time aqui não posso falar o nome da cerveja, né, que eu gosto, então eu já vou montar meu time, vou botar meu escudinho ali e ela é jogada com peteleco. Então, para atrair as crianças, eu não vejo nada melhor do que o chapas. Ele é muito em conta e é uma regra que é muito praticada aqui na América do Sul e principalmente em Portugal e mais ainda na Espanha. A Espanha tem cerca de 600 jogadores, todo mundo jogando chapas. O Sector, ele é mais jogado no leste europeu. Hungria, Romênia, Sérvia, mas eles estão jogando também a 12 toques por ser regra internacional, que foi um acordo de Brasil com o pessoal na Europa, aí internacionalizou a 12 toques. Então, foi uma troca em 2007, se consolidou em 2008, então a 12 toques se tornou internacional também, mas é bastante jogado no leste europeu. Aí você tem aqui na América do Sul, o Brasil jogando com um bom número de jogadores, e a gente tem o subútil, que a gente está falando de dimensões de mesa, o subútil 1,5 metro por 1 metro, né? Então também o subútil é uma mesa bem pequena, até que também é fácil de levar. Então é esse eixo aí da Europa se joga em grandes clubes, Lazio, Manchester, então tem grandes clubes de futebol jogando o subútil, por isso interessa o Botafogo, para a gente estar fazendo intercâmbio ainda com esses times da Europa, né? A gente como clube grande interessa muito. E o chapas, eu não sei se eu já falei, ele é uma modalidade, ele foi criada na Espanha, tipicamente da Espanha. Se joga um pouquinho também em Portugal, chapas, tem alguns jogadores de chapas, e vem aqui para a América do Sul, onde quem mais joga chapas são chilenos, os argentinos, peruano, Bolívia. Então, por ser uma regra que veio da Espanha, esse domínio, colônia e tudo mais, ele se radicaliza mais nos nossos co-irmãos da América do Sul. É mais ou menos assim que se divide as regras internacionais. O objetivo da categoria feminina. Isso já era um projeto que já estava pronto no papel já para esse ano. A gente já tinha um evento marcado para junho, uma competição feminina de demonstração, né? Então, assim, era uma coisa que já estava 100% na mesa ali. Era só a gente no dia executar. Só que a gente não conseguiu por causa da pandemia. A ideia é o quê? É atrair o público feminino, quer dizer, criar um torneio aberto para que as meninas participem, né? Adotar uma regra simples, isso a gente definiu também, até em conjunto com os outros coordenadores, uma situação de uma regra simples, sem nenhuma dificuldade, como a gente optou por um leva-leva de dadinho, quer dizer, sem nenhuma regra específica, só aquela competição de aquele que todo mundo joga, toda criança joga, simples para que todo mundo pudesse iniciar no esporte, né? A organização seria nossa, a gente já teria, na época a gente teve já uma meia dúzia de pessoas já interessadas, já inscritas, né? Futebol de mesa feminino. E a ideia é assim, utilizar eventos para que... E assim, valorizar o aprendizado, quer dizer, tá ali todo mundo, não é somente quem sabe jogar, mas quem está interessado em jogar vai participar também. A ideia é massificar um pouco mais, mostrar que é possível a categoria feminina crescer, né? Aqui no Rio não tem, a gente vai ser basicamente os primeiros. Tem alguns casos isolados que alguém joga
inicialmente, aproveitando os atletas, né, são as esposas, as filhas, as irmãs. Então, é por onde a gente começa. E a partir daí, à medida que a coisa for ganhando corpo, né, as pessoas mais assim, de fora, que não têm contato nenhum com futebol de mesa, comecem a se interessar, comecem a procurar, começar a atuar, realmente a jogar, mesmo que seja de forma recreativa, mas assim, já começa a se inteirar no meio. E é esse o objetivo. A gente tem que mostrar que não é o futebol de mesa não é um esporte exclusivo masculino. Isso tem total abertura para a participação feminina. Essa é a ideia mesmo. E obrigado aí pelo pessoal que está indicando jogadoras pra gente. Isso é importante. Mais um projeto nosso é a implementação da nova modalidade recreativa. Por que isso? Assim, a ideia é fomentar a participação geral, quer dizer, atrair novos adeptos, recriar os torneios de garagem, reviver os torneios de rua e renascer com a brincadeira de jogar botão, quer dizer. Isso surgiu numa conversa que eu estava tendo com alguns sócios do Botafogo, que a gente está no envolvimento esse ano com a eleição, e a gente começou a conversar sobre vários assuntos e o futebol de mesa foi surgindo. E eu reparei uma coisa que eu já tinha escutado isso antes, mas não tinha me atentado a esse detalhe. A nossa estrutura, isso que está aqui atrás, que mostra o nosso CT, nossas conquistas, isso, assim, para quem está começando, assusta. As pessoas que querem só jogar botão, uma brincadeira, fazer amizade, participar de coisas assim mais lúdicas, só se divertir, se assustam, acham que não podem entrar na equipe, não podem participar com a gente, porque ficam com medo, achando que nós somos profissionais. Assim. A gente quer acabar com essa barreira. A gente tem que abrir para o pessoal que quer somente se divertir, se entrar lá para jogar botão, jogar assim, trazer seu time de coco, trazer seu time de vidrilha, do Brianese, da leva-leva, lá daqueles botõezinhos microscópicos, e jogar. É isso que a gente tem que fazer. Então, a gente está aberto para isso, a gente vai começar a organizar isso, a gente vai criar, a gente já conversou internamente, a gente fez uma reunião entre os coordenadores. A minha sugestão é que tenha pelo menos um trio que coordene isso, que é de preferência. Obrigatoriamente tem que ter alguém do dadinho, porque o dadinho é uma modalidade de entrada, e mais 2, essa nova modalidade, uma gestão triangular para poder a gente começar a incentivar essa galera para começar a jogar. Isso visando principalmente, aí vai outra relação com outro projeto, que os sócios. Eu conversando com o Dorcésio, perguntando, e foi ele que chegou para mim e falou, eu convidei ele a conhecer aqui o CT, falou, não, tudo bem, eu vou marcar para ir lá, mas assim, eu jogo de brincadeira, eu tenho uma mesa em casa, eu vou chegar lá, mas eu não posso participar com vocês, que eu sou muito fraco. Eu falei, tem que resolver isso, quer dizer, e eu vi de outros também, falando a mesma coisa. Pô, mas vocês chegam assim, eu convido para ir lá, pô, mas vocês são profissionais, eu não vou conseguir nem chegar na mesa. Então, assim, é essa visão que a gente tem que mudar. A gente tem que atrair esse pessoal, porque quem sabe? Como é que a gente vai saber se um desses novos aí? Então a gente tem que respeitar. Todas as modalidades oficiais têm um equipamento diferenciado. É por isso que tem que ter uma coordenação, tem que ter um grupo, pelo menos 3 pessoas responsáveis por isso, que possa atender, né? Não adianta a gente abrir uma opção recreativa para todo mundo jogar, torneios simples, assim, com qualquer botão. Primeiro a gente tem que fazer a organização interna, montar essa equipe de gestão dessa modalidade nova, né? E colocar para funcionar. E nesse caso aí é mais um item que se relaciona com a parte feminina, que eu acho que a feminina se encaixa aí. Eu acho que a gente abrir para um segmento feminino, ele se encaixa mais numa modalidade recreativa. Então, assim, a ideia basicamente é essa, atrair mais gente que quer, pessoas que queiram participar dessa atividade nossa de futebol de mesa da forma que achar melhor, visando no futuro essas pessoas que optarem por algumas modalidades oficiais, é assim, criar algumas modalidades recreativas que tenham relação, por exemplo, o leva-leva com o dadinho é uma entrada para o dadinho. Por exemplo, o Brianese jogando com uma bola de feltro é uma entrada para o 3 toques ou para o 12 toques. Uma modalidade qualquer daqueles botões de coco, de vidrilha, que jogue com aquela pastilha do Or, que eu joguei muito também quando era garoto, assim, é uma entrada para o disco, para um toque, né? Então, a gente pode, assim, criar possibilidades de regras recreativas, de modalidade recreativa, mas visando já uma noção das oficiais, para que as pessoas se identifiquem com aquelas e aos poucos as pessoas vão se identificando com algumas coisas. E quem quiser evolui, quem não quiser fica na recreativa, não custa nada. A gente está aí aberto para todo mundo. Isso aí. É isso aí, pessoal. Então, vamos dar uma boa noite, então. Obrigado. Boa noite para todos, boa noite para todo mundo que nos prestigiou. Isso é um prazer aí nas próximas lives. Botafogo Fute Mesa TV. Isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.